Crianças, a tia Débora já vai fazer essa correção aqui, para a gente estar fazendo junto essa atividade de arredondamento com vocês, tá ok? Então, olha só. Número 1, ele fala o seguinte. Em jornais e revistas, os números geralmente são arredondados para facilitar a leitura. Por exemplo, se pelo pedágio de uma rodovia passaram 618.323 veículos, pode-se arredondar esse número para o número mais próximo com unidade de milhar inteira e escrever 618.000, certo? Para fazer esse arredondamento, observamos que 618.323 está entre os 618.000 e 619.000. Porém, está mais próximo de 618.000. Veja a representação na reta numérica. Então, olha só. Ele fez uma reta numérica aqui, ó. Ele colocou o número 618.000, 618.500 e 619.000. Então, olha só. Por que 618.500, tia Débora? Porque o 500 é a metade de 1.000, tá? Então, olha só. Para ficar bem mais claro para vocês. Esse número, ele está mais próximo de 618. Por quê? Se eu colocar ele na reta numérica, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar entre os 618.000 e 618.500. Olha aqui onde ele vai estar. Certo? Então, se eu tiver que arredondar, eu tenho que arredondar ele para menos, tá? Por isso que no arredondamento, a gente tem que observar todos os algarismos. Presta atenção aqui na tia Débora. Então, a gente sabe que 618.500 é a metade. Se o seu número for menor que essa metade aqui, ó, ele vai ser o número inteiro aqui. Você vai manter ele e vai zerar o restante. Foi o que ele fez aqui, ó. Então, a resposta é qual? 618.000, certo? Agora, vamos analisar a outra para vocês entenderem o que a tia Débora está falando. Qual é o arredondamento do número 618.323 para a dezena de milhar inteira mais próxima? Então, vamos lá, ó. Ele quer dezena de milhar, certo? Então, olha só, 18.000. Então, dezena de milhar mais próxima, inteira, inteira, quando ele fala, é que as outras ordens são zero, tá? Então, é 610.000 aqui. Aí, a gente vai colocar de 10 em 10. E qual que é a metade de 10? 5. Então, 615.000. Seria a metade, certo? Esse número, olha só. Esse número, 618, ele vai estar entre 610 e 615 ou entre os 615 e 620? Ele estaria aqui, porque ele é 618. Então, 18, o 8 é maior que o 5. Então, ele estaria aqui, ó. 618.323. Então, ele estaria mais próximo de quem? De 610.000 ou de 620.000? É o número 1. 620.000. Certo? Então, é sempre bom você fazer a régua, tá ok? Agora, vamos ao número 2. Vamos ao número 2. Número 2. Vamos arredondar esses números aqui.
Olha só. Na número 2, ele fala o seguinte: arredonde cada número a seguir para a dezena de milhar inteira mais próxima. Ou seja, a dezena de milhar, ela tem que estar inteira. Ou seja, o que é dezena de milhar inteira? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil e 90 mil. Tá? Ou seja, unidade, dezena, centena, unidade, milhar tem que estar zerada. Então, nós vamos analisar aqui, numa régua numérica de 0 a 9. Certo? Uma reta numérica de 0 a 9. Olha só, a gente vai esquecer as outras ordens, tá? Porque as outras ordens vão zerar. Agora nós vamos ver se a gente vai aumentar a nossa dezena de milhar ou ela vai manter no algarismo 7. Então, olha só, eu tenho 7 aqui, certo? Para mim arredondar ela, como que vai ser? Eu tenho que analisar esse número aqui, ó, o 9. Se eu acrescentar 1, 9 mais 1, 10. Então, era a mesma coisa se eu fizesse aqui, ó, 79 mais 1. Dá 80, certo? Então, olha só. 89, olha aqui, 79 mais 1 dá 80. Então, aqui seria, eu passaria esse número aqui, ó, para 80. Para mim manter o 7, ele tem 79. Para mim manter 7, eu tenho que tirar 9. Então, fica mais fácil eu andar uma casinha para frente e acrescentar uma, ou diminuir 9 casinhas? Aumentar uma. Então, certo? Aqui, 232.987. A dezena é o 3, de milhar é o 3. Então, olha só, o 2. É mais fácil eu tirar 2 casas e colocar o 0 aqui, 1, 2, ou eu andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para mim aumentar 1. Mais fácil eu tirar 2. Então, 230 mil. Olha só. Então, o que isso aqui está mostrando para a gente na nossa reta numérica? Se o seu número da sua ordem, da sua próxima ordem, vamos pensar aqui no 232 mil. Nós estamos trabalhando, queremos arredondar dezena de milhar. Se a unidade de milhar for entre os números 0 e 4, mantém a ordem trabalhada, que se pede, certo? Olha só, eu vou manter, não mantive? Dezena de milhar aqui, não manteve aqui o 3? Agora, se ela tiver entre o 5 e o 9, que foi o caso aqui, a ordem trabalhada, ou seja, no caso nossa, dezena de milhar, aumentará, ou melhor, deixa eu usar outro vocabulário, será o próximo algarismo. Que aí você não precisa fazer conta. Ismo, quase um cu. Então, olha só. 879.456. A minha ordem trabalhada é a dezena de milhar. É ela que eu quero arredondar. A minha unidade de milhar é 9. Então, a minha ordem trabalhada, ela vai ser o próximo algarismo. Se é 7, o próximo é 8. E vou zerar. Ok? Vamos nessa aqui, ó. 176.426. Quero arredondar dezena de milhar, certo? Então, a minha dezena de milhar é o 7. A minha unidade de milhar é o 6. O 6 está entre o 5
e o 9. Então, o que vai acontecer? A minha ordem trabalhada, copio o 8, porque, o 1, porque eu não estou trabalhando com ele, será o próximo algarismo. 7, qual que é o próximo algarismo? 8. E o restante eu completo com 0. Tá ok? Olha aqui. 488.596. Quero trabalhar a dezena de milhar, certo? Minha dezena de milhar, 8. A minha unidade de milhar é o algarismo 8. O 8 fica entre o 5 e o 9, certo? 5, 6, 7, 8, 9. É o 8 aqui. Então, significa que a ordem que eu estou trabalhando, a minha dezena, ela será o próximo algarismo. Se é 8, vai ser para 9. Então, eu copio 4, que é a centena de milhar. O meu 8 vai ser a próximo algarismo. Então, ele vai passar para ser 9. E o restante eu completo com 0. 321.945. Dezena de milhar, que é a ordem que eu quero arredondar. Minha dezena de milhar é o algarismo 2. A minha unidade é o algarismo 1. Então, olha aqui, o 1 está aqui. Então, eu vou manter a ordem trabalhada, o algarismo da ordem trabalhada. Então, 3, 2 e vou acrescentar 0 nas outras. Certo? 964.890. Dezena de milhar, algarismo 6. A minha unidade é o 4. Olha o 4 aqui. Então, eu vou manter o algarismo da ordem. Vou manter o algarismo da ordem. Tá? Deixa a tia Débora completar aqui. A tia Débora vai colocar isso aqui lá no grupo para vocês terem no caderno, tá? Então, olha só. Vou manter a centena, que ela está depois da ordem. Vou manter o 6, porque o 4 tá aí. A regra é para manter o algarismo e completar o resto do 0. Então, de 0 a 4, eu vou manter o algarismo da ordem que eu estou trabalhando e completar o restante com 0. Certo? Porque aí você não precisa, usando essa regra, você não precisa fazer conta. Para saber quantas casinhas você anda, quantos números você tira, certo? Vamos agora à questão número 3. Olha só. Aqui, ó, eu quero arredonde cada número a seguir para a unidade de milhar inteira mais próxima. Então, agora nós vamos trabalhar com a unidade de milhar. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Certo? Então, quem que eu tenho que analisar agora? O número que veio antes, que é a centena. Então, a minha dezena de milhar e a minha centena de milhar serão as mesmas. Certo? Então, olha só. A minha centena é o algarismo 8. Então, 8, quando tiver 8, o que eu tenho que fazer? A ordem que eu estou trabalhando, 5, ele vai para o próximo algarismo. 5, 6. E completo 0 nas outras ordens menores. Certo? Então, 725.847, a próxima ordem, arredondando ela, é 726.000. 189.127, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, minha unidade de milhar é 9. Eu tenho que analisar a minha centena, que é 1. O 1, tá aqui, ó, mantém o algarismo da ordem trabalhada. Então, não vou mexer com as ordens maiores, que é centena de milhar e dezena de milhar. Como a minha centena é 1, eu vou manter a minha
unidade de milhar. E vou completar zero nas unidades menores. 536.325. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Certo? Então, vou analisar a minha centena. A minha centena é o 3. O 3 na régua diz o seguinte: mantém o algarismo da ordem trabalhada. Então, a ordem trabalhada é o 6, é ela que eu quero arredondar. Então, eu vou manter as ordens maiores. Como a minha centena é 3, eu mantenho a minha unidade de milhar e completo zero nas demais ordens menores. 237.421. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Minha unidade de milhar é o 7. A minha centena é o 4. O que diz a regra? Que o número entre o 0 e o 4, eu mantenho o algarismo da ordem trabalhada. Então, eu copio as ordens maiores. A minha ordem trabalhada é a 7. Então, eu vou mantê-la. E vou completar zero nas ordens menores. 395.698. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, ok. Vou analisar a centena. A minha centena é o algarismo 6. Na regra, fala o seguinte, que os algarismos 5, 6, 7, 8 e 9, a ordem trabalhada será o próximo algarismo. Então, se o meu algarismo é o 5, o próximo é o algarismo 6. Então, eu vou copiar as ordens maiores, que é a centena de milhar e a dezena de milhar. O 5, passo para o próximo algarismo, que é o 6. E as outras ordens menores eu completo com 0. Ok? Vamos aqui agora a última. 634.222. Continuo na unidade de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Minha centena é o algarismo 2, que a regra fala. Do 0 ao 4, mantém o algarismo da ordem trabalhada. Então, eu vou copiar minha centena de milhar, minha dezena de milhar. Como a minha centena é 2, eu mantenho a minha unidade de milhar e completo com 0 as menores, certo? Então, é assim que a gente faz o arredondamento, ok? Espero que vocês tenham feito junto e compreendido.